Olá a todos, eu sou a Maria Carolina, aluna do mestrado profissional de Ciência e Tecnologia do ICT Unesp de São José dos Campos. E o tema que a gente vai abordar hoje vai ser sobre as propriedades mecânicas dos biomateriais. Nós podemos classificar diferentes materiais sólidos como rígidos ou flexíveis, duros ou macios, friáveis ou dúcteis, frágeis ou tenazes, com base em como eles se comportam quando sofrem uma ação. Um material frágil se parte facilmente, enquanto um material flexível se deforma por apresentar deformação plástica. Essas características são conhecidas como propriedades mecânicas e nos ajudam a entender como os materiais reagem. Mas esses termos são apenas maneiras de descrever e não nos dizem o quão parecidos ou diferentes esses materiais podem ser. Por isso, precisamos definir e quantificar melhor essas propriedades. Isso significa saber em que direção estamos aplicando a força, quanta força estamos aplicando e a área de contato com o material. Também é importante entender como o material se deforma e a resistência à deformação plástica ou fratura sob uma força. Então, na aula de hoje abordaremos conceitos como força de tensão, tração, compressão e cisalhamento, flexão, módulo de Young, maleabilidade, fragilidade, fadiga e fratura. Então, na física clássica, força é definida como uma interação entre dois objetos durante a ação de empurrar ou puxar. Quando dentes opostos entram em contato durante a oclusão, ocorre uma interação e forças que atuam sobre os dentes em contato. Assim, pode-se dizer que a força existe como resultado de uma interação ou quando dois objetos entram em contato um com o outro. E o que é tensão? É a força perpendicularmente dirigida exercida como pressão ou tensão sobre um material que faz com que o objeto se deforme, medida em unidade de força por unidade de área. A força pelo peso do objeto é distribuída por todo o substrato de suporte com tensão interna e pode causar uma deformação do substrato. A tensão é calculada dividindo a força pela área da seção transversal do substrato e tem a mesma unidade de medida da pressão. E as tensões desenvolvidas de acordo com a natureza das forças aplicadas e a forma do objeto são tensões de tração, compressão e cisalhamento. Na figura A, é um exemplo de tensão de tração ao longo do eixo de um fio, onde o par de força está se afastando axialmente ao longo do fio. As duas forças são o peso do bloco e a força de reação do teto. A tensão gerada no fio é tensão de tração e deve ser a mesma em todo o fio se a área da seção transversal for uniforme. E na figura B, a área de contato da superfície de suporte está sob carga de compressão, exceto que a tensão de compressão gerada dentro do material de suporte é dispersa além da área de contato lateral e verticalmente. A tensão é maior sob a área de contato e diminui com a distância da área de contato, e esse padrão é conhecido como distribuição de tensão ou gradiente de tensão. E na figura C, ilustra uma barra que é fixada em um painel e uma força descendente perpendicular ao eixo da barra, onde surge uma força de reação ascendente no painel. Essas forças atuam em direções opostas e em caminhos diferentes, caracterizando o cisalhamento. A gente nota que as restaurações de dispositivos dentários na cavidade oral, eles podem ser submetidos à tensão, à compressão, ao cisalhamento, à torção ou à flexão. Os tipos de tensões desenvolvidas dentro da restauração ou dispositivos provavelmente seriam uma combinação de tensões de tração, compressão e cisalhamento. E aí, como dito acima, a tensão de tração ocorre quando há uma força de tração que tende a alongar ou esticar um material. É medida pela razão entre a força aplicada e a área transversal de um material, sendo tensão igual a força sobre área. Podemos definir a compressão como sendo a tensão que surge quando uma área de contato é submetida a uma carga externa de sentido oposto, ou seja, é um conjunto de forças aplicadas na mesma direção. E um exemplo comum é na mastigação, quando os dentes são expostos à carga compressiva
e sofrem tensão compressiva. E a tensão de cisalhamento ocorre quando duas forças tangenciais atuam em direções opostas em uma área transversal. No tratamento ortodôntico, por exemplo, o fio aplica força aos brackets, gerando tensão de cisalhamento no bracket e no cimento resinoso devido ao componente horizontal dessa força. Na prótese fixa de 3 elementos, a flexão faz com que o pôntico fique côncavo, contraindo levemente, e o lado do tecido gengival fique convexo, esticando levemente. Portanto, há tensão de compressão no lado oclusal e tensão de tração no lado do tecido gengival. Ambas as tensões se concentram no conector devido à área de seção transversal menor do que a do pôntico. No caso da prótese fixa em cantilever, a extremidade não suportada será a mais curvada, deixando a superfície oclusal convexa e o lado do tecido côncavo. Portanto, a tensão de tração no lado oclusal e tensão de compressão no lado do tecido. Ambas as tensões também se concentram na área do conector. A flexão pode ser definida como uma força que provoca deformação elástica ou plástica no material. A resistência à flexão mede a resposta de um material à flexão e não mede as propriedades fundamentais do material, que são a resistência à tração, compressão e cisalhamento. Durante a flexão, todas as 3 tensões fundamentais estão presentes. A resistência à flexão uniaxial é a capacidade de um material resistir à deformação e fratura quando submetido a uma força que atua ao longo de um eixo único. Nesse tipo de teste, todas as tensões de tensão, compressão e cisalhamento estão presentes, e a resistência é a medida pelo ponto em que o material se rompe sob a carga aplicada em uma direção específica. A resistência à flexão biaxial é a capacidade de um material resistir à deformação e à fratura quando submetidos a uma força que atua simultaneamente em 2 eixos perpendiculares. Esse tipo de teste distribui a força de maneira mais uniforme pelo material, evitando concentrações de tensão em áreas específicas e proporcionando uma medida mais abrangente da resistência do material à flexão. E o módulo elástico, também conhecido como módulo de elasticidade e módulo de Young, é um parâmetro que quantifica o comportamento elástico de um material. É a resistência à deformação elástica de um material por força, que é calculada como a razão entre a tensão elástica e a deformação elástica. A lei da elasticidade de Hooke, também conhecida como lei de Hooke, afirma que o alongamento de um corpo sólido é proporcional à força aplicada a essa estrutura quando o material se comporta de forma elástica. Existe, no entanto, um limite para cada material, e essa relação linear é conhecida como limite proporcional. Por exemplo, os materiais de moldagem elastoméricos, que têm maior rigidez, ou seja, um módulo de elasticidade maior do que os materiais de moldagem à base de alginato. E a maleabilidade é a capacidade de um material ser martelado ou comprimido plasticamente em chapas finas sem fratura. É a quantidade de deformação permanente que o material pode suportar sem ruptura sob compressão, como martelar ou rolar uma haste de metal em uma folha fina. O ouro, por exemplo, é o metal puro mais dúctil e maleável, seguido pela prata. Dos metais de interesse na odontologia, a platina ocupa o 3º lugar em ductilidade e o cobre em 3º em maleabilidade. E a fragilidade é a incapacidade relativa de um material de se deformar plasticamente antes de fraturar. Embora não tenha medidas quantificáveis para a fragilidade de um material, muitas vezes escrevemos os materiais como sendo mais frágeis ou menos frágeis. Referimos a materiais mais frágeis como tendo menos deformação elástica antes da fratura e materiais menos frágeis como tendo mais deformação elástica antes da fratura. A fragilidade não está associada à resistência de um material, embora a maioria dos materiais de alta resistência usados em odontologia sejam frágeis. A natureza frágil com alto limite elástico torna a zircônia adequada para o carregamento de compressão. E a fadiga dos materiais ocorre quando o material é submetido a repetidas cargas ou tensões ao longo do tempo, causando trincas microscópicas que levam à falha gradual. Esse fenômeno é crucial na engenharia e na odontologia, onde materiais precisam suportar ciclos repetidos de carga, como em pontes, aviões e até mesmo as restaurações dentárias. Para prever a fadiga, usam-se diagramas SN, mostrando a relação entre tensão cíclica e o número de ciclos até a falha.
E alguns materiais cerâmicos exibem fadiga estática ou falha retardada, onde suportam altas cargas estáticas por longos períodos e falham abruptamente sob a mesma carga. Isso ocorre devido a uma reação química entre o vapor de água e a superfície cerâmica, que aumenta o tamanho das falhas ao longo do tempo, reduzindo a resistência da cerâmica até a falha. Entender esses fenômenos ajuda a projetar materiais e estruturas mais duráveis e seguras. E do ponto de vista da mecânica da fratura, ambas as observações estão relacionadas com a presença de pequenas falhas microestruturais e defeitos na superfície ou dentro da estrutura interna que facilitam a geração de tensões localmente elevadas em áreas próximas a furos, ranhuras, entalhes, cantos vivos, rachaduras e outras mudanças na dimensão da estrutura, mesmo que a tensão média dentro da estrutura seja baixa. Este aumento na seção de pico de tensão é chamado de concentração de tensão ou aumento de tensão. A tenacidade à fratura é uma medida mais precisa da resistência à fratura de um material frágil do que a resistência à tração. E eu espero muito que tenham gostado do conteúdo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar seu like aqui embaixo e muito obrigada!